Seabirds play an important role in our marine ecosystems, and protecting them requires cross-border collaboration between scientists, fishers, and policymakers. As part of the Live Pan Pufinus project, we spoke with policymakers engaged in tackling the challenge of bycatch, exploring how effective regulations and cooperative action can pave the way for lasting solutions. O que se passa cá fora é levar aqui os regulamentados, digamos assim, quem é objeto da regulamentação, adira e compreenda a regulamentação. Porque se não for compreensível a regulamentação e se não houver uma adesão à regulamentação, torna-se muito mais difícil. Portanto, este é um aspecto. O outro aspecto tem a ver com a fiscalização. A fiscalização é a crítica, quer dizer, se a regulamentação está bem feita, se a generalidade da comunidade aceita a regulamentação, mas se há prevaricadores e se nada é feito relativamente aos prevaricadores, o que acontece é que isso contamina aqueles que têm praticado as coisas como deve ser, porque percebem que não vale a pena praticar as coisas bem. In Portugal, a national bycatch action plan for sensitive species has been developed, and we asked about the key steps being taken to implement it. O plano tem 5 eixos de ação, tem as medidas da pesca e são propostas algumas medidas, também para os estácios e para as aves. Tem o eixo da investigação, que tem sobretudo a ver com a academia, com aquilo que eles podem fazer em matéria de testes também em matéria de testes de mitigação. Tem também o eixo da monitorização, porque é muito importante reforçar a monitorização, e tem também o eixo da fiscalização, que de facto é subjacente a tudo isto. É importante fiscalizar sempre que as medidas só são efetivas se forem de facto fiscalizadas. E esperamos que uma melhor maneira de resolver estes problemas de capturas acessórias, também com a colaboração dos pescadores, que é um eixo essencial da ação, com a formação, a sensibilização e a elaboração de códigos de boas práticas. We also explored the role of technologies at sea, such as electronic logbooks, in improving the monitoring of fishing activities. Portanto, tudo o que é feito no mar é muito mais difícil do que estar a fazer em terra. E nesta medida as novas tecnologias têm pelo menos dois grandes benefícios. Por um lado é serem mais eficazes no estudo da monitorização dos animais com técnicas não invasivas e por outro também tem um outro lado, uma vertente também importante que tem a ver justamente com isso que falou dos diários de pesca eletrónico, porque nos permitem desenvolver programas de monitorização por parte de vários atores que estão no mar, como sejam os pescadores. Desta forma seria utilizar que os próprios pescadores que causam o problema serem eles próprios a solução para o problema. Regulations, action plans, and technologies all play a crucial role in addressing the challenge of bycatch. Past successes in reducing bycatch prove that it would not have been possible without strong regulatory frameworks and technical solutions. Alors oui, l'exemple qui est très souvent mis en avant pour illustrer une réussite pour une réglementation qui réussit à réduire significativement le risque de capture accidentelle, c'est l'exemple de flottille palangrière de pêche à la légine dans les eaux territoriales des terres australes et antarctiques françaises. Jusque dans les années 2000 à peu près, cette pêcherie était synonyme d'un taux de mortalité par capture accidentelle d'oiseaux énorme. Et ça aboutit cela à la prise donc, de mesures réglementaires à la fin des années 2000. Donc l'association de ces différentes mesures réglementaires a été un succès très important puisqu'en quelques années seulement, le taux de mortalité a été réduit par 10 et donc en passant de plus de 1000 oiseaux par an a moins d'une centaine. E fui a Hieres a um seminário que foi organizado pelo projeto e nesse âmbito fiquei muito contente com aquilo que vi, porque vi um grupo de pessoas muito motivadas, de pessoas realistas que têm uma abordagem que não é uma abordagem, é uma abordagem àquilo que é verdadeiramente importante, que é desenvolver os métodos para a recolha de dados e desenvolver medidas de aplicação prática simples que não conflituent muito com a pesca. Alors des projets tels que le Live Pan Pufinus qui sont typiquement le genre de projets qui sont très efficaces pour justement permettre de trouver des mesures techniques le plus souvent qui soient adaptées au contexte et aux particularités de chaque flottille, de chaque secteur à risque et de façon à pouvoir proposer des mesures qui soient
les plus acceptables possibles par les pêcheurs. Life Pan Pufinos has created a platform for scientists, fishers and policymakers to work together in developing solutions to reduce the seabird bycatch. Estes projetos são muito importantes. Eu espero que continuem no futuro, porque precisamos muitos deles para, em colaboração com os pescadores, conseguirmos minimizar as capturas acessórias dos cetáceos, das aves, dos répteis e também manter os ecossistemas saudáveis, como está escrito na Política Comum de Pesca. E, portanto, é nesse sentido que nós vamos trabalhar em colaboração com pessoas como estas.